Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Bishem Yeshua HaMashiach. Significa, bendito seja o Senhor Deus Rei do Universo. Ouça Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Quer dizer, o Senhor é um. Bishem Yeshua HaMashiach. Quer dizer, em nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor e nosso Salvador. Aqui o Daniel do canal Rua HaKodesh, em português Rua Kadosh. Eu gostaria de mais uma vez compartilhar com vocês alguns segredos contidos nas Escrituras através do hebraico. O motivo dessa ministração é que dias atrás eu estava conversando com um pastor amigo meu pelo celular e de repente falando das coisas de Deus, do hebraico, o Espírito de Deus, Rua HaKodesh, fala uma frase na minha mente, muito forte. E ele foi o primeiro a saber o que vocês vão ouvir aqui agora. Então eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Espírito de Deus, o Rua HaKodesh, compartilhou com a minha mente e foi muito forte. Então foi muito rápido, foi de repente. E eu senti no meu coração e compartilhar com vocês esses segredos escondidos, a queda do homem e o segredo escondido. Na realidade são dois segredos, talvez até mais. Mas eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor compartilhou comigo. Seja abençoado por essa ministração, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Por gentileza, preste atenção no que vai ser falado aqui agora. Bereshit 3.1 ou Gênesis 3.1 fala da queda do homem. Ora, a serpente era mais astuciosa que qualquer animal selvagem feito por Adonai Deus. Aqui está no hebraico, para o português. Ela disse à mulher, Deus realmente disse? Abre e fecha aspas. Você não deve comer de nenhuma árvore do jardim? Olha a pergunta e a insinuação que a serpente disse para Havá, Eva. Deus realmente disse isso? Ela já lançou uma semente de dúvida no coração da mulher. E de nenhuma árvore do jardim você deve comer? Em outras palavras, tem várias árvores aqui, você não pode comer de nenhuma, você vai morrer de fome. Olha o que ela disse para a mulher. Você vai morrer de fome, porque ele disse que você não pode comer de nenhuma árvore. E não foi isso que Deus disse. Então ele já começa aqui com a semente da dúvida. Realmente Deus disse isso? Então ele está afirmando e perguntando para ela, Deus não disse isso? De nenhuma árvore você vai poder comer? Em outras palavras, você vai passar necessidade, você vai passar fome com tanta fartura que tem aí. Deus é mau. E você vai entender por que ele usou essa palavra Deus. A serpente usou o nome Deus aqui. E você pode ver como aquele vermelho, Adonai Deus. A serpente era mais astuciosa que qualquer animal selvagem feito por Adonai Deus. Aqui aparece o nome Adonai. Adonai é Senhor Deus. Mas a serpente, ela não usou o termo Senhor Deus. Ela usou Deus. Qual é a diferença? Porque ela usou o nome de Deus, que significa Elohim, no original, e tirou o Senhor. Tirou o Adonai. Primeiro, Adonai significa dono. A serpente, Satanás, está dizendo para Eva, para os seres humanos, dizendo que Deus não é o teu dono. Aqui está no hebraico. Agora eu vou ler no português. Na Bíblia, Almeida, revista e atualizada. Diz assim, Gênesis 3.1. Ora, a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus, tinha feito. Disse a mulher, assim que disse Deus, não comereis de toda a árvore do jardim. Então aqui em português está Senhor Deus, Adonai é Senhor. Senhor é dono. Deus tem que ser o nosso Senhor. Como nós nos referimos a Deus, como nós nos referimos a Yeshua, tem que ter Senhor. Senhor também significa dono. Então com essa mensagem aqui, Satanás ele distorceu a palavra, dizendo para ela, Deus disse, Elohim disse, não Adonai. Ele fez uma separação entre Deus e o senhorio de Deus na nossa vida. Nós temos que entender que o nome de Deus no hebraico Elohim, e aqui o nome Adonai, você vai ver daqui a pouco, porque apareceu, aqui aparece, né,
o nome Adonai, mas já tinha aparecido antes, que eu vou mostrar para você. Ele tirou o Senhor, falando no português. Ele tirou Senhor Deus. Ele falou só Deus. Ele quer dizer, Deus não é o seu dono. Ele quer dizer, Deus é mentiroso. Ele quer dizer, Deus é mau, vai fazer você passar fome. Foi isso que ele falou. Não deve comer de nenhuma árvore do jardim. Então ele lançou a dúvida na mente da mulher e ainda colocou principalmente, questionou o caráter de Deus. O objetivo da serpente, o objetivo de Satanás, dos demônios, das obras malignas é questionar o caráter de Deus. Quando Deus disse que eles poderiam comer de todas as árvores do jardim, menos uma, Deus falou, você tem toda a fartura, tem toda a provisão para que você possa se saciar. Então ele está dizendo aqui que Deus é mau. E eu vou explicar para você por que ele disse aqui, em outras palavras, que Deus é mau. Você vai entender por quê no hebraico. Em nome de Yeshua. Amém. Na imagem anterior, eu mostrei para você a tentação, que a serpente tentou confundir, tentou e conseguiu confundir Havá, Eva, dizendo, colocando em xeque o caráter do Criador, do Eterno. E agora eu quero mostrar para você o primeiro mistério, naquele dia que o Senhor falou comigo. Aqui está em hebraico, e eu quero ler para você em português, aqui ó, da Bíblia judaica. Diz assim: Eis a história dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que Adonai Deus fez a terra e céu. Almeida, revista e corrigida. Diz assim: Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. No versículo anterior que eu falei da tentação, está lá o nome Adonai Deus, Senhor Deus. E aqui, Gênesis 2:4, é a primeira vez que aparece o nome Adonai Deus na nossa língua. Porque até aí só aparecia um nome. Você pode ler no início da Bíblia, está escrito, no início criou Deus os céus e a terra. Aparece apenas o nome Deus. Só o nome Deus. Você pode ler na sua Bíblia por várias vezes. Por exemplo, nessa Bíblia Almeida e corrigida, aparece por 30 vezes o nome Deus. 30. É interessante que Jesus começou o ministério dele com 30 anos. Interessante, né? Então aparece aqui, você está vendo aqui embaixo o nome, aqui está escrito Elohim. É este nome que aparece aqui embaixo, ó. Elohim. Em cima está o tetagrama. O que eu quero dizer para você? Gênesis 2:4 é a primeira vez que aparece o tetagrama sagrado aqui, ó. Antes disso, aparecia apenas o nome, vou grifar, Elohim. Quando a serpente foi enganar Eva, ela usou apenas o nome Elohim. E o que significa Elohim? Está escrito aqui. Elohim significa justiça e severidade. Significa que Deus criou o mundo com justiça e severidade. Elohim é o atributo dado a Deus, que ele tem, de justiça e severidade. Pela primeira vez aparece este nome, ó, o tetagrama que está aqui, ó. Por quê? Porque antes de formar o homem, aparece apenas o nome Elohim, que eu grifei para vocês. Aqui está aqui embaixo. Que significa justiça e severidade. Mas a partir do momento da criação do homem, de Adão, aparece o tetagrama aqui, ó, sagrado, ó. Os 4 números do nome do Eterno, as 4 letras do nome do Eterno. Só que esse atributo do tetagrama é misericórdia e graça. O que isso significa para mim e para você? Antes de criar o homem, a terra foi criada com atributo do Eterno de justiça e severidade, Elohim. Mas quando ele foi criar o homem, aparece um outro atributo dele,
que é o tetagrama sagrado, no qual nós não sabemos a pronúncia, mas é a primeira vez na Bíblia que aparece o tetagrama, o nome de Deus. E esse tetagrama é um atributo de misericórdia e graça. Aqui começa Senhor Deus. Nós traduzimos o tetagrama, que é o atributo de misericórdia e graça, como Senhor Deus. Significa que para criar o homem, Deus criou com severidade, e também criou com severidade e justiça, e também com misericórdia e graça. Quando Deus criou o homem, ele criou com esses dois, com essas duas balanças. A balança da justiça e a balança da graça. Deu para entender? Porque se Deus criasse o homem, se aparecesse aqui somente o nome Elohim, Deus teria que julgar o homem de uma maneira eficaz, severa, porque ele criou o homem somente com o atributo da justiça. Mas aqui aparece o tetagrama. Aparece aqui a misericórdia e graça. Deus não poderia ter criado o homem apenas com o tetagrama sagrado, que está aqui, ó, o nome de Deus em cima, misericórdia e graça. Porque se ele criasse o homem apenas com o atributo da misericórdia e da graça, o ser humano ia pecar e não ter temor a Deus. É por esse motivo que Gênesis 2:4 aparece pela primeira vez os dois nomes de Deus juntos, sendo que o verdadeiro é o tetagrama, mas aparece aqui Adonai Elohim, ou Senhor Deus. Deu para entender? É por esse motivo que a serpente, quando ela foi tentar Eva, ela usou apenas o nome Elohim. Ela falou só Deus, ela não falou Adonai. Ela disse assim, disse Deus, ela tirou o Senhor. O objetivo do inimigo, do diabo, do demônio, é tirar o senhorio do eterno na sua vida. O senhorio. O que ele quer dizer para ela? Ele é muito enérgico, ele não tem graça, ele não tem misericórdia. Por isso que ele falou, não comerás de nenhuma árvore do jardim. Ele passou uma mensagem no subconsciente, na mente dela, dizendo, ele não é misericórdia, muito menos graça. Ele é só severo e justo. Foi isso que ele falou para ela. É por isso que o texto ele fala, disse Deus. E o pior é que ela caiu nisso, porque ela falou, Deus disse. Ela na mente dela, saiu o nome Senhor, Adonai. Só o nome Deus. Deu para entender? Então, aqui, Gênesis 2:4, aparece pela primeira vez os dois nomes de Deus, o tetagrama sagrado aparece aqui, que é o atributo da graça e da misericórdia, junto com o atributo da justiça e severidade. Na criação do homem, aparece pela primeira vez o tetagrama sagrado, a misericórdia e a graça, junto com a justiça. Então é isso que o diabo tenta mentir para as pessoas. Deus é muito mau, Deus é muito severo. É verdade que Deus é justo e Deus é severo em determinadas situações, mas ele também é misericórdia e graça. E eu quero que você preste atenção de mais uma coisa. Olha aqui, eu vou marcar aqui, ó, rodear o número 4. Presta atenção no número 4. Porque na palavra de Deus, no hebraico, a gemátria fala, isso é, os números falam. Número 4. O nome de Deus aqui, ó, o tetagrama tem uma letra, 2 letras, 3 letras, 4 letras. Só que o nome Elohim, que está aqui embaixo, ó, Elohim, tem uma letra, 2 letras, 3 letras, 4 letras, 5 letras. Por que o número da graça, a graça de Deus, simbolizado pelo tetagrama, tem 4 letras, que aparecem pela primeira vez na Bíblia aqui, no original? Eu estou mostrando o hebraico para você. E por que embaixo o nome Elohim, que simboliza a justiça e a severidade, é 5 vezes? Se você somar 5 letras do nome Elohim e 4 letras do nome de Deus, dá 9. 9, a raiz numérica do nome verdade e vida é 9. Então, quando você junta os dois nomes de Deus, Adonai Elohim, juntando as letras, dá 9. 9 é o número da vida, é a raiz numérica do nome vida e também é a raiz numérica do nome verdade. Significa que o mundo foi criado com verdade e vida. Ok? E por que o nome Elohim tem 5 letras? Porque 5, 1, 2,
3, 4, 5. O nome Elohim está ligado aos 5 primeiros livros da Bíblia, chamada Torá. Por isso que é justiça e severidade. Dali vem a lei, os mandamentos, as mitzvot, os mandamentos. Daí vem, dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o coração da Bíblia. Por isso que aparece muito o nome Elohim. Então apareceu muito o nome Elohim. Mas a partir da criação do homem, apareceu o tetragrama sagrado. Entrou a misericórdia e a justiça na vida do homem, ainda que eles pecassem, como eles pecaram. Mas a misericórdia e a justiça apareceu nesse versículo porque Deus sabia que o homem e a mulher poderiam pecar. É por isso que a partir do versículo Gênesis 2:4 aparece o tetragrama sagrado. A graça e a misericórdia já estavam preparadas caso eles caíssem, como eles caíram. Vamos para o segundo código escondido que o Senhor me revelou naquele dia. Aqui o versículo Bereshit 2:4. Eu farei um círculo aqui, ó, em volta do número ao número 4 novamente que eu falei para você. Aqui embaixo está o 4. Ó, vou fazer um círculo. OK? E aqui dentro tem uma letra no hebraico. Essa letra chama-se Dalet. O que eu quero dizer com isso? Gênesis 2:4. Justo em Gênesis 2:4, esta letra chama-se Dalet. Esta letra significa porta. Então, foi em Gênesis 2:4 que apareceu pela primeira vez o tetragrama sagrado, que é misericórdia e graça, que é o nome de Deus. Ele aparece em Gênesis 2:4. Você pode ver que o nome de Deus tem 4 letras, está aqui, ó. Então, 4 sozinho é uma letra no hebraico. Primeiro foram criadas as letras, depois os números. 4 é porta. 4 é porta e porta é 4, né? O valor numérico dessa letra é 4, porta. Você pode ver que essa letra ela é voltada para cima, para o céu. Todas as letras hebraicas são voltadas para o céu, você pode ver aí, para o alto. Então não é para você olhar para baixo, é para você olhar para cima. E aonde está escrito? Vamos lá. João, Evangelho de João, versículo 10, versículo 9. Vou usar a Bíblia Almeida, revista e corrigida. Diz assim: Yeshua, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus, Yeshua, é a porta. Então esse número 4 aqui, que está aqui em Gênesis 2:4, é um código do próprio Jesus, porque aqui apareceu o nome de Deus com 4 letras. E quem é a graça de Deus que Deus enviou à terra? Yeshua, Jesus. O nome de Jesus estava escondido através das 4 letras do nome de Deus e através do número 4, porque o número 4 simboliza a letra Dalet, porta aberta, para mim e para você. Na criação do homem estava escondido a letra Dalet. Por isso que é versículo 2, capítulo 2, versículo 4. Pela primeira vez aqui apareceu o tetragrama sagrado. Só que o tetragrama tem 4 letras. O nome de Jesus, Yeshua, tem 4 letras também. Então, está escondida essa letra Dalet. Quem é a letra que está escondida aqui? É Jesus, que viria lá na frente. Gênesis 2:4. E dentro do tetragrama sagrado, que é a graça e misericórdia de Deus, veio quem? Yeshua, Jesus. Seja abençoado com essa revelação. Em nome dele, Yeshua HaMashiach. Amém. Aqui na minha camiseta tem 2 letras, Aleph e Tav. Ele disse, eu sou o Aleph e o Tav, que foi traduzido como Alfa e Ômega. Aqui está em hebraico, Aleph, Tav, a primeira e a última letra do alfabeto. É um outro código de Yeshua. Eis a história dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que Adonai Deus fez a terra e céu. Olha o 4 aqui, ó. É um código. Aqui está o 4. Aqui está a letra Dalet, que é porta. Jesus, Yeshua, ele é a porta. E aqui está escrito o nome Yeshua. Vamos ver quantas letras tem o nome Yeshua?
Uma, duas, três e quatro. Então, o 4 está para o 4, ó, está para a letra Dalet, que é porta, e a porta está para Yeshua. Jesus, Yeshua, Hamashia. E para encerrarmos, né? Mão estendida. A letra do fogo aqui, ó. O fogo do Espírito Santo. A letra Vav aqui, ó. Conexão com o céu. A letra Ai aqui. Olhos como tocha de fogo. Esse é Yeshua, que estava escondido no início do Gênesis. E a partir do momento que apareceu Senhor Deus, Adonai Elohim, em Deus estava escondido Yeshua, que ele enviaria à terra para nos salvar. Que o Senhor abençoe a sua vida, você, a sua família e todas as pessoas que assistiram esse vídeo. Então agora você entendeu por que o inimigo, ele tirou o nome Senhor. Ele falou apenas Elohim. E você pode perceber que quando Deus fala com o homem, está escrito que o Senhor Deus falou com a mulher, como disse que ela teria dores ao ter filhos. Mas para o homem, Deus falou. Então Deus foi severo com o homem, porque está escrito só lá, quando Deus falou com o homem, repreendendo o homem por causa do pecado, está escrito lá só Deus. Mas como ele chama a atenção da mulher, está escrito Senhor Deus. Com dores ela teria filhos. Não está escrito isso? Mas não é toda hora que a mulher fica grávida. Mas ao homem, do suor do teu rosto comerá o teu pão. É diário. A punição do homem foi muito maior. E a terra foi amaldiçoada por tua causa, ele disse para Adão. Então a punição do homem foi severa. E a punição da mulher foi mais branda. Por quê? Porque a responsabilidade era toda dele, não dela. Dele, Deus falou com ele. Como Deus fala com você, a responsabilidade é sua. Assim como o Senhor falou comigo sobre esse texto, sobre esse estudo, e eu estou entregando para você o que ele me passou. E eu senti da parte dele passar isso para você. Seja abençoado por esse vídeo. Em nome de Yeshua. Amém.